Neste vídeo nós vamos fazer um testador Zener. Eu já expliquei num vídeo passado como se testa um Zener, mas agora nós vamos fazer um testador automático ligado em 110 ou 220 para ficar mais fácil, né? Para a gente poder criar um produtinho fechado que eu ligo na luz e teste um Zener. O Zener sempre é chato porque ele é muito pequeno e às vezes é difícil de enxergar a sua numeração. Então, um testadorzinho Zener com componentes simples, fáceis e baratos e fáceis de encontrar em sucata, inclusive. Então vamos lá ao desenho e depois a gente vem aqui ver como montar e como usar esse testador Zener. A propósito, esse é mais um circuito aí de colaboração de um inscrito do canal, amigo do canal é João Batista, ao qual eu agradeço, e quem tiver alguma sugestão e quiser mandar um circuito para que a gente possa analisar e ver, só mandar para o meu e-mail que está aí na descrição. Então eu estou iniciando com uma entrada 220, mas pode ser 127, não muda nada. E aí eu vou montar inicialmente o circuito que a gente já conhece, que é uma fonte sem transformador. Circuito que a gente já usou algumas vezes aqui. E ele se baseia na reatância capacitiva de um capacitor de poliéster, ou tântalo, ou cerâmico. E ele se baseia na reatância capacitiva de um capacitor. Normalmente a gente usa de poliéster, porque cerâmico é difícil de achar com um tamanho tão grande, e de eletrolítico não pode, porque eu preciso de um capacitor sem polaridade. E a gente vai usar aqui um capacitor de 470 nanofarads. E o importante, se eu estou usando 220, eu tenho que ele vá pelo menos a 400 volts, 350 na pior das hipóteses. Esse capacitor é o que vai reduzir a nossa tensão de entrada, através da reatância capacitiva. Eu vou colocar junto com ele um resistor de 1 mega, para fazer a descarga dele quando não estiver usando. Ele também serve, eu gosto sempre de usar um resistor separado nessa solução, antes do capacitor, porque quando ele está vazio e eu ligo, ele se transforma como um curto-circuito. Então eu gosto de botar um resistor para segurar esse pico. Mas o objetivo dele é descarregar o capacitor, e por isso ele é um resistor bastante grande, né? O que vocês tiverem acima de 470K serve. Eu vou usar aqui o de 1 mega. Saindo daqui, estou com uma onda alternada e eu preciso transformar numa onda DC, né? Direta, corrente contínua. Então, para isso eu vou botar uma ponte retificadora. Como aqui no Fritzen eu não tenho o desenho da ponte retificadora, eu vou fazer a ponte com 4 diodos. Que vocês, se forem fazer com diodos, não tem problema nenhum, podem usar o 4001 ou qualquer um da linha 4000. Lembrando que esse tipo de fonte, agora retificado em DC e já com uma tensão mais baixa, ele não permite uma corrente muito alta. Estamos falando aí no máximo 60, 70 mA. Depois de eu fazer a retificação, eu vou fazer a filtragem com um capacitor. Aqui eu vou usar um capacitor de pelo menos 10 microfarads. Se vocês tiverem outro, podem usar outro, maior, melhor ainda se tiver um talvez de 100 microfarads. Qual é que é o detalhe aqui? Eu preciso que ele tenha pelo menos 100 volts. Como opcional, eu posso colocar também um cerâmico logo depois, para deixar um pouco mais estável a minha oscilação, já que o cerâmico trabalha de uma forma um pouco mais rápida. Também pode ser de 100 nanofarads, ou vou usar conforme o desenho do circuito de 10. Mas de 100 não vai fazer mal nenhum. Agora eu tenho uma fonte sem transformador DC, retificada e filtrada, ou seja, quase uma onda perfeita. E aí eu vou fazer um divisor de tensão, que vai, já que eu estou usando um Zener, eu preciso sempre ter um resistor junto, né? Então eu já vou usar ele como um divisor de tensão, onde na parte de cima eu vou usar um resistor de 100 ohms e na parte de baixo eu vou usar um resistor 68K.
E esta vai ser a minha saída, entre aspas, positiva para o teste. Posso usar depois ainda um pequeno capacitor para normalmente deixar isso bastante estável. Estou usando de 470 nanofarads, mas pode ser de 470 a 1 microfarad sem problema nenhum, o que vocês tiverem por aí. E aqui ele pode ser eletrolítico ou poliéster, tanto faz. Cabe bem um eletrolítico aqui, até por ser mais lento ajuda. E aí eu tenho uma saída de mais ou menos 30 volts. Então eu tenho uma saída de 30 volts com uma corrente bastante baixa. E é nesse ponto que eu vou fazer a ligação do meu Zener para testar. Então eu vou pegar aqui, vou colocar primeiro uma saída para ligar o multímetro na escala de tensão para poder testar. Está pronto o nosso circuito. Então ele é dividido basicamente entre uma fonte sem tracionador clássica, já fizemos várias vezes aqui, um pequeno divisor de tensão e o local para colocar o Zener com o teste de multímetro. Já respondendo algumas perguntas, por que eu estou usando um multímetro e já não coloco um voltímetro embutido dentro da solução? Primeiro porque essa fonte aqui, ela me dá uma corrente muito baixa e o voltímetro vai acabar me puxando um pouco desta corrente. E com isso eu não vou conseguir uma tensão tão alta, eu vou ter que repensar um pouco no circuito como um todo, complicando ele. E aí eu achei que não valia a pena complicar o circuito, a ideia do canal é sempre trazer circuito simples. Então a utilização de um multímetro aqui vale a pena. Posso colocar um voltímetro? Posso, sem problema nenhum. Eu só preciso refazer o arranjo dessa pequena entrada aqui. Tá? Talvez até paralelizar uma pequena saída. Ou até usar um voltímetro com uma entrada de energia separada. Vamos lá para a mesa ver ele funcionando. E aí está aqui o circuito. Então eu tenho aqui meu capacitor de entrada junto com o resistor de 1 mega, ponte retificadora, e eu adicionei nesse circuito um botão. O que faz esse botão aqui? Ele é simplesmente um interruptor na entrada. Vou colocar depois lá no Facebook, dentro do desenho do circuito, com o botão, só para vocês verem. Mas é simplesmente um botão. Aqui eu coloquei no outro alternado, um está entrando no capacitor, o outro eu botei o botão entrando na ponte também. E aí eu tenho aqui a minha filtragem, o meu divisor de tensão e o capacitor de 470. E aqui eu tenho a saída onde eu vou ligar o Zener. Coloquei também um LED para mostrar quando está ligado. Porque assim, quando eu apertar o botão, um teste fica rápido. Eu aperto o botão, ele testa e para. Aperto o botão, testa e para. Bem simples. Vamos fazer um teste aqui da nossa tensão. Vou botar um multímetro. Escala de tensão. DC. Lembre que eu filtrei e retifiquei. Então estou em DC. Então quando eu apertar o botão, deixa eu ligar a energia. Ele me gera lá 31, 32 volts. Então eu vou conseguir testar qualquer Zener abaixo dessa tensão. Por exemplo, vou pegar um Zener de 13 volts aqui e vou colocar para testar. Aperto o botão, 13 volts. Vamos pegar um Zener 10 volts. 10 volts. Vamos pegar um menor aqui de 5 volts. Ó, 5.1, né? 5.1 volts. Vou pegar um bem pequeno agora para passar por toda a gama indiferente aqui de 3 volts. Esse aqui, como é 5 watts, ele é mais difícil de entrar porque ele é mais grosso as perninhas dele, ou os pinos. 2.8,
Tá? Ele é 3 volts, mas está dando um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então tá aí. Tá aí o nosso testador Zener. Projetinho fácil. No final eu vou mostrar ali para vocês o desenho colocando o LED e o botão para não ficar errado. E vou deixar os dois circuitos com e sem essas opcionais lá no Facebook, assim como o original que o João Batista mandou também. Que ele é um pouquinho diferente, né? Tem um potenciômetro de regulagem, algumas coisinhas diferentes, um pouquinho mais sofisticado. Vou deixar lá. Mas eu queria mostrar para vocês antes que eu achei tão bom esse circuito que eu acabei fazendo um produtinho para deixar na minha bancada aqui. Então vou mostrar para vocês. Tá aqui ele, ainda não botei a tampinha fechadinha, mas nada mais é do que o circuito que nós fizemos ali na protoboard. Coloquei ele numa plaquinha, fiz uma saída para ligar o multímetro e uma saída para uma entrada para ligar a tensão de entrada. Uma coisinha bem simples. Botei um soquetezinho, né? Os dois de trás o negativo, dois da frente aqui o positivo, o LEDzinho. E aí, é o mesmo circuito que nós temos aqui. Inclusive eu peguei os componentes iguais. Só mudei o LEDzinho e a entrada que não tem, né? E é isso aí. O único cuidado que eu resolvi fazer uma caixinha fechada é porque aqui eu tô com 220 vivo, né? Então só para garantir. E aí aqui na caixinha, aqui o de 10 volts. Tá lá, 10 volts. Então fica na bancada, fica bom para poder testar um Zener rápido, né? Posso deixar numa gaveta, qualquer coisa pego, já ligo e tá funcionando. Então só para a gente poder ajustar aqui as melhorias que eu fiz, eu vou tirar uma das linhas da corrente alternada, não a do capacitor do outro lado, poderia ser aquela, sem problema nenhum. Então agora eu coloquei um interruptor aqui, onde só quando eu apertar ele energiza o circuito. E vou adicionar aqui, achei um pequeno erro no desenho do circuito, ó. Vamos arrumar ele para deixar lá para vocês. Esse divisor de tensão ele pega lá, mas aqui eu pego no negativo. Antes do divisor de tensão, né? Agora está ajustado, então corrijam lá. E você adiciona aqui o LED. Ficou um raiozinho aqui, mas ficou bom. Você adiciona um LED com um resistor de 1K, um pouquinho antes do capacitor. Certo? Então basicamente é isso. Esse LED acaba roubando um pouquinho também da tensão, então usem ele como opcional, mas eu achei importante marcar quando ele está ativo, então resolvi abrir mão um pouco disso para ter esse LED. Como eu disse, são duas melhorias opcionais, melhorias do meu ponto de vista, tá? Só o cuidado realmente que eu tinha errado aqui no divisor de tensão e fiz essa saída dele por aqui e não tem nada a ver, né? Ele é o divisor de tensão que sai aqui para a linha positiva e o negativo ele vem lá do negativo, tá? Então só corrijam aquele desenho. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da minha gambiarra. Era isso e valeu!
day of sweet redemption. I will never let you down.